Olá, seja muito bem-vindo. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Cauê Ribeiro Lemes, gestor da Motolab de Sorocaba, a concessionária Suzuki mais online do Brasil. E hoje eu vou trazer para vocês um assunto muito interessante, que são todas as vantagens na compra de uma motocicleta 0 km com garantia em relação à compra de uma motocicleta usada. Então, em primeiro lugar, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, já ativa as notificações, porque toda semana eu vou trazer um conteúdo muito top, com várias dicas de manutenção, dicas de avaliação, compra e venda de veículos, pilotagem, uma série de coisas que interessam muito para quem está no ramo de motocicletas, seja iniciante, seja experiente, muito conteúdo bacana, tá bom? Então se inscreve aí, ativa as notificações para você receber em primeira mão toda vez que eu postar um vídeo. Então, primeiro e para mim um dos mais importantes dos motivos é a taxa de juros do financiamento. Normalmente um veículo 0 km tem a taxa de juros inferior à taxa de juros de um veículo seminovo. Por quê? Toda vez que o banco financia um veículo, ele precisa de uma garantia de que o pagamento daquele financiamento vai ser feito. E a maioria das vezes a garantia é a alienação do veículo. O que é a alienação do veículo? A alienação, você deixa o veículo como se o banco fosse um segundo dono, como se fosse uma reserva de domínio que vai no documento, tá? Então significa que, caso você não faça o pagamento, o banco tem o direito de ir lá executar uma ação contra você e fazer uma busca e apreensão do veículo e pegar o veículo como garantia de pagamento, tá? Isso em linhas gerais, é a alienação. Então o veículo fica alienado até você terminar de pagar, tá? Então para o banco é mais interessante financiar um veículo 0 km do que um veículo seminovo, porque o 0 km ele tem mais tempo de vida, tá? Ele tem mais tempo de vida útil até finalizar o pagamento do financiamento, tá? Então se você financiou a moto em 48 meses, uma moto zero tem mais possibilidade de durar os 48 meses do que uma moto seminova. Por isso que o banco ele prioriza o financiamento de 0 km. Então, uma 0 km é mais fácil aprovar um financiamento. Uma 0 km a taxa de juros é inferior, porque normalmente, por que a taxa de juros é inferior? Porque normalmente na hora de fazer uma apreensão em caso de não pagamento, uma moto 0 km ela está mais conservada do que uma moto seminova. Tá? Por isso que é vantagem tanto na taxa, tá? Tanto na taxa quanto na aprovação. Então, tá pensando em comprar uma moto, lembre-se que uma moto seminova, a taxa de juros vai ser mais cara do que uma moto 0 km. Então, segunda vantagem de você comprar uma motocicleta zero, sem sombra de dúvida, são as manutenções, tá? Uma motocicleta zero, ela é nova, tá? Nenhuma das peças dela, nem tanto as peças estruturais, as peças de motorização, as partes de manutenção periódica, que são pneus, pastilhas, transmissões, filtros, cabos de comando, enfim, todas essas peças que são trocadas através de manutenção preventiva, de uma moto 0 km, você vai demorar muito mais para trocar, tá? O que acontece? Normalmente as motocicletas usadas, seminovas, enfim, que são comercializadas, a maioria das pessoas troca porque vai somando coisas que tem que fazer a manutenção. Por exemplo, tem que trocar a vela, tem que trocar filtro de ar, tem que trocar filtro de óleo, tem que trocar óleo da suspensão, tem que trocar a transmissão, às vezes tem que trocar um pneu, tem que trocar uma caixa de direção, enfim. Ela vai somando que o valor acaba ficando muito mais alto, tá? Então a maioria das pessoas que elas fazem, elas dão um tapinha ali por fora, até lojas mesmo, dão um tapinha por fora, dão uma levantada na moto, mas não fazem a manutenção por completo. E nesse momento, que quando você compra uma moto seminova, você acha que está ganhando, mas acaba que você está perdendo, porque às vezes você pega a moto, ela tá lá com 2 pneus novos, acabou de trocar o óleo, né? Aquela propaganda toda que fazem, mas a parte interna que não é visível a olho, que só um mecânico ou só desmontando para poder ver,
ela acaba tendo que fazer a manutenção, tá? Então a maioria das pessoas fazem isso. Então essa é uma das vantagens de comprar uma moto 0 km, porque às vezes o valor que você vai pagar a menos na motocicleta seminova não compensa o valor que você vai pagar a mais em uma 0 km, tá? Então, porque você vai ter que somar o valor da manutenção, tá? Então, esse é um dos motivos. Ou seja, a possibilidade dela te trazer algum prejuízo em relação à manutenção é muito pequena, tá? É muito inferior de uma moto seminova. Então, adquirindo uma moto 0 km é muito mais difícil você ter algum prejuízo relacionado à manutenção. Terceira vantagem é o histórico mecânico da motocicleta, tá? Então, uma moto 0 km, só você andou nela, só você fez a manutenção dela, você sabe aonde você foi com a moto, você sabe o jeito que você andou, você sabe como você brecou, você sabe como você acelerou, você sabe se você cortou giro, você sabe se você esticou, você sabe toda a vida da motocicleta você tem ali na palma da sua mão, porque você sabe como você utilizou ela, tá? Ela só foi sua. Uma moto seminova, por mais que ela seja uma moto bem cuidada, de procedência, comprada numa loja, você não sabe o que o proprietário anterior fez com a motocicleta. Você não sabe se ele cortou giro, você não sabe se ele pegou uma estrada de terra durante muito tempo, você não sabe se ele pintou alguma peça, você não sabe se ele levou a motocicleta numa oficina que não seja tão boa, não seja do seu agrado, tá? Então o histórico de manutenção da motocicleta, o histórico de motorização, o histórico geral dela conta muito e também é um ponto positivo de uma motocicleta 0 km que uma motocicleta seminova não tem. Quarta coisa, o histórico documental da motocicleta. Esse daí é muito importante, tá? Quando você compra uma moto seminova, tem infinitas possibilidades, tá? Uma moto seminova ela pode ter sido vítima de um sinistro, uma moto seminova pode ter sido vítima de uma enchente, pode ter sido vítima de um roubo e furto e uma recuperação, ela pode ter sido adulterada a quilometragem. Enfim, uma moto seminova ela tem infinitas possibilidades, tá? Que podem ser, que o nosso sistema, o sistema brasileiro de documentação, ele possibilita que às vezes possam esconder essas informações. Hoje a gente tem uma série de caminhos os quais a gente pode chegar até a informação correta, tá? Inclusive eu vou produzir um vídeo mostrando quais são as maneiras de verificar se uma moto tem passagem por leilão, por sinistro e outros tipos de passagem que possam ter no histórico do veículo. Mas uma coisa é certa, uma moto 0 km é garantido 100% que ela não tem nenhum tipo de passagem por leilão, por sinistro, por nenhum tipo de batida, tá? Essa é mais uma vantagem. Outro ponto positivo é a garantia de fábrica, tá? A garantia de fábrica, você está respaldado por uma fábrica, você está respaldado por uma empresa de nome competente que tem responsabilidade sobre o bem. Uma moto seminova, por mais que existam as leis de consumidor, que a loja que você vendeu tem que dar garantia, que a pessoa que você comprou tem que te dar a garantia, se a pessoa não quiser te dar essa garantia, você vai ter que ir brigar com ela lá na justiça, vai ter um sério problema, vai desprender do seu tempo, vai desprender da sua paciência, vai te gerar um estresse. Uma moto 0 km não tem essa. Moto deu problema em garantia, a fábrica cobre. Moto teve algum problema mecânico, estrutural, alguma coisa que descontentou, a fábrica está ali para isso, para amparar o consumidor nesse momento, tá? Então a garantia, por mais que exista a lei de garantia, quando você compra uma moto seminova de um terceiro, de uma loja, muitas lojas não têm um contrato especificando como funciona a garantia, mostrando todos os pontos, a garantia é isso, 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 isso.
igual uma moto 0 km tem. Quando você compra uma moto 0 km, existe uma lista com tudo que a garantia abrange, com tudo o que é responsabilidade do fabricante e o que é responsabilidade de quem está comprando. Existe uma normativa que regula isso, tá? Que tem toda essa regulagem da parte de garantia mesmo, tá? Então é uma coisa muito mais organizada, muito mais padronizada e sem sombra de dúvidas é um ponto positivo na compra de uma moto 0 km que está muito superior às motos de seminovas, né? Bom, então é isso. Esses foram alguns motivos que eu julgo importantes para você decidir se você deve comprar uma moto 0 km ou uma moto seminova. Espero que eu tenha conseguido fazer você decidir, fazer você tomar essa decisão, mesmo ela sendo oposta à minha opinião. Eu espero que eu tenha conseguido fazer você decidir se você estava indeciso entre uma moto zero ou uma moto seminova. E comenta aí embaixo qual assunto você deseja ver no próximo vídeo, que eu vou estar lendo os comentários, vou estar respondendo todos e vou estar trazendo esse conteúdo, vou estar fazendo o esforço for necessário para estar trazendo esse conteúdo para vocês, beleza? Muito obrigado e até a próxima.